Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos presentes aqui na terceira edição da Spell Fair. Eu, professor Yehoshua Ben Levi, estou muito feliz em participar mais uma vez deste evento e trago hoje para contribuir com esta incrível feira mística o tema que são os mistérios da árvore da vida na Kabbalah. Então, espero que nesses próximos minutos a gente consiga trabalhar bastante o que significa a árvore da vida e as suas sefirot, o que consiste, né, esse, esse mapa, né, que é tão misterioso para tanta gente. E eu vou começar já trazendo para vocês um pouco da definição do que é a árvore da vida. Né? A árvore da vida, pessoal, é o principal símbolo da tradição cabalística judaica. Ela está sendo representada aí na primeira tela para vocês. Né? E o que ela representa? Ela representa a forma pelo qual o infinito divino, chamado na Kabbalah de Ein Sof, que é o sem fim, se manifesta. Né? E como ele manifesta essa energia e sua vontade na criação do universo. A árvore da vida, ela é composta por 10 sefirot, que são essas bolinhas que vocês estão vendo aí na tela. Né? E sefirot é o plural de sefirá, né? Então sefirá é o singular, cada uma, então todas as 10 formam esses 10 sefirot. Elas não são deuses nem entidades separadas, tá? Mas assim elas são atributos, emanações ou aspectos através dos quais a presença divina se revela. Elas podem ser, né, vistas como estágios da criação, como princípios espirituais e qualidades da alma humana. Né? Então, mais um pouquinho, né, sobre o que é a árvore da vida. Ela é, como eu disse, é um dos símbolos mais importantes da tradição cabalística, né, judaica. Ela descreve a forma como a energia divina flui desde sua origem infinita até a sua manifestação no mundo material. E essas 10 sefirot, elas representam diferentes aspectos da criação, da nossa consciência também e da alma humana. E ao estudarmos, né, nós, ou o indivíduo, né, não apenas busca, vamos dizer assim, compreender o universo, mas também conhecer melhor a si mesmo e o seu papel na existência. Né? Então, indo aí para o nosso próximo slide, a gente tem que lembrar que a estrutura da árvore da vida, geral, né, falando amplamente, né, vamos falar das 10 sefirot, elas estão organizadas em 3 colunas. Né? Nós vamos ver mais uma vez a representação da árvore da vida, e ela é representada em 3 colunas. A coluna da direita a gente chama de misericórdia, expansão e bondade. A coluna da esquerda é o julgamento, a restrição e a disciplina. E a sua coluna central, ela traz o equilíbrio e a harmonia dentro dessas sefirot que nós vamos estudar uma a uma. Tá? Então, de novo, as 3 colunas da árvore da vida. Direita, misericórdia, expansão e bondade. Esquerda, julgamento, restrição e disciplina. E a da central, o equilíbrio e a harmonia. Né? Então aqui estão elas, tá? A coluna da esquerda, aqui, a coluna central, e aqui a coluna aqui a coluna da direita, aqui a coluna central, e aqui a coluna da esquerda. Tá? E a árvore da vida, pessoal, ela é dividida em 3 níveis. Vamos falar em 3 mundos, né? O mundo intelectual, que são as 3 sefirot superiores, né? Que é Keter, que significa coroa, Chokhmah, que significa sabedoria, e Binah, que é a compreensão. Vocês estão vendo aqui uma sefirot pontilhada, porque ela é invisível na árvore da vida, é a Da'at, que significa conhecimento, mas sobre ela a gente pode falar numa outra oportunidade. Tá? A gente não vai falar dessa 11ª, e sim somente das 10 que estão aqui. Tá? Então, o mundo intelectual da árvore da vida, as 3 primeiras superiores, as 3 sefirot superiores da árvore da vida. Keter, Chokhmah e Binah. Tá? Também temos o mundo emocional, e aí a gente vai descendo a árvore da vida, que aí vem para da quarta à nona, perdão. Então, Hesed, misericórdia, Gevurah, julgamento, Tiferet, beleza, Netzach, vitória, Hod, reverberação, e Yesod, fundação ou fundamento. Algumas árvores estão escrito fundamento. Tá? E o mundo material, que é o nosso mundo, onde estamos, né, no momento, Malchut, que é o reino, que é onde a vida acontece, né, a vida material. Né? Então, esses são os 3 mundos da árvore da vida. Mais uma vez, então, o mundo intelectual, as 3 superiores, que é a Chokhmah, Binah,
o mundo emocional, composto de Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzachot e Yesod, né? E o mundo material, somente Malchut. Bom? E agora sim, vamos a cada uma das Sefirot, né? Quais são elas e o que elas representam. Aqui eu trago um resumozinho para vocês, tá? Então, Keter, que aqui está acima, número 1, significa coroa, né? Que aqui está em cima da árvore da vida. Ela representa a vontade divina primordial, anterior a qualquer pensamento ou forma. É o ponto mais próximo do infinito, que é aquele Ein Sof que eu falei há poucos minutos atrás. As características de Keter são vontade pura, unidade absoluta, fonte de toda a criação, e ela transcende a compreensão humana. É aquela Sefirot que representa o que é incognoscível, tá? O que a gente não consegue definir, né? E associada a ela tem uma pergunta, que qual é o propósito mais elevado, né? Que é uma pergunta que a gente precisa ter muita abertura de mente para tentar entender o propósito divino, né, do que representa a coroa, que é Keter, né? Então, mais uma vez, ela significa coroa em hebraico, é a primeira e mais elevada das Sefirot, como vocês podem ver aí na imagem, né, ela está lá em cima. Representa a vontade divina primordial, o ponto mais próximo do infinito. Keter está além da razão e da compreensão intelectual, é a origem de toda existência e de todo propósito. Na experiência humana, Keter pode ser entendida como a motivação mais profunda que impulsiona as nossas ações. Muitas vezes, antes mesmo de sabermos exatamente o que queremos fazer ou como faremos alguma coisa, né, existe uma vontade interior que nos move. Essa centelha de propósito reflete essa energia, a energia de Keter. Tá? E por estar além do nosso pensamento, Keter simboliza o mistério da criação e a conexão mais elevada entre nós, seres humanos, e o divino. Tá? Então, um pouquinho sobre Keter para vocês, a parte mais alta da árvore da vida, é a coroa. Bom, vamos então para a segunda, que é Chokhmah. Vamos então para Chokhmah. Aqui está. Chokhmah, que significa o quê? Significa a sabedoria. Deixa eu só botar aqui a energia que está saindo aqui. Está caindo aqui a energia do computador. Só um instantinho. Isso acontece, né? Tá ótimo. Então agora, prontinho. Ligada a energia de volta. Falando agora sobre Chokhmah, a segunda Sefirot, a segunda Sefirá da árvore da vida. Aqui significa sabedoria. Então, é o primeiro lampejo de consciência. A gente está descendo, tá, pessoal? A árvore da vida, até o nosso mundo. Então, o lampejo de consciência, a intuição pura antes de ser organizada. Características de Chokhmah: inspiração, criatividade, insight instantâneo, energia masculina na simbologia cabalística. E a pergunta que é associada a ela é: qual é a ideia? Né? Ideia ligada à sabedoria. Tá? Então, esse é um resumo do que seria Chokhmah. Tá? Então, de novo, o significado dela em português, sabedoria, representa o primeiro lampejo de percepção que surge após essa vontade primordial. É um momento de inspiração, né? Quando uma ideia aparece, por isso que a pergunta é sobre ideia. Quando a ideia, sabe aquela ideia que a gente tem de forma repentina, intuitiva? Está ali em Chokhmah. Né? Na nossa vida cotidiana, Chokhmah pode ser observada como uma solução que surge inesperadamente por um problema, ou quando uma pessoa recebe uma inspiração criativa, por isso que é a sabedoria divina. Né? Ela trata de um conhecimento que ainda não foi analisado ou organizado. Ela simplesmente aparece. E a Kabbalah associa a Chokhmah à energia criativa e à capacidade de perceber possibilidades que ainda não se tornaram realidade. Por isso, é a parte da árvore que significa a sabedoria. Então, Chokhmah tem este significado. Lembrando que a gente está fazendo um resumo, né, sobre os mistérios da árvore da vida, a Sefirá, né, mas num estudo, né, com tempo, né, e com várias aulas, a gente consegue descascar, desbastar, né, essa cebola de conhecimento que é a árvore da vida. Vamos então para a terceira Sefirá, que é Binah, aqui, ó, que significa compreensão ou conhecimento. Tá? Então, o significado está aqui. E o que Binah representa? Ela transforma a inspiração de Chokhmah
em conceitos estruturados e compreensíveis. Então, tanto Chokhmah como Binah, elas trabalham juntas. Então, Chokhmah traz a sabedoria e Binah é a compreensão de como trabalhar aqueles conceitos que estão dentro da sabedoria. Características de Binah, né? Análise, reflexão, estrutura, discernimento, e aí a pergunta complementar aquela de Chokhmah, né? Chokhmah, lembram da pergunta? Qual é a ideia? E aí Binah vai questionar como essa ideia funciona. Tá? Então esse é o efeito de Binah, né? Então, compreensão ou entendimento é o significado, né? E aí, se Chokhmah é a inspiração inicial, Binah ela é o quê? É a capacidade de desenvolver essa inspiração, transformá-la em algo estruturado, em algo mais palpável, compreensível. Ela é a sefirá da análise, da reflexão, do raciocínio. Por meio de Binah, uma ideia deixa de ser apenas uma intuição e passa a ter forma, lógica, direção. Então ela é criada na sabedoria, que é Chokhmah, e em Binah ela toma forma. Né? Então, na experiência humana, na nossa experiência, Binah se manifesta quando a gente estuda, quando a gente planeja ou se aprofunda em um conceito até compreendê-lo plenamente. Ela representa a maturação do conhecimento. Que bonito, né? Então, é a maturidade do conhecimento. Né? Muito interessante. Né? Então, elas trabalham juntas. Né? Binah e Chokhmah. Surge a ideia em Chokhmah e Binah vem a forma dessa ideia. Indo para a quarta sefirá, Chesed, que é bondade, ou também chamada de misericórdia. Bom? Então, o significado de Chesed é amor, misericórdia ou bondade. Ela representa generosidade ilimitada e a expansão. Suas principais características são a compaixão, o amor, a benevolência, a generosidade. Desequilíbrio dessa sefirá é um excesso de permissividade, por isso que ela era misericordiosa. Né? Para ela nada tem defeito. Né? É quase algo poliana de ser. Né? E a pergunta associada a Chesed, que é a misericórdia, é como eu posso doar? Como eu posso dar mais de mim? Né? Como eu posso ser mais? Então, Chesed traz essa ideia de misericórdia, de muita bondade, de amor puro. Né? Então, como eu posso ser mais? Né? Então, ela representa toda essa generosidade, essa compaixão e principalmente o desejo de compartilhar, que é um princípio cabalístico, né? O compartilhamento do conhecimento. A energia de Chesed, ela é totalmente expansiva e ela busca incluir, acolher e ajudar. Quando alguém pratica caridade, por exemplo, oferece apoio emocional ou demonstra amor genuíno pelo próximo, você está expressando aspectos dessa sefirá, que é Chesed, que é a misericórdia, o amor. No entanto, na Kabbalah, ela ensina que até mesmo a bondade ela não pode ser plena no sentido de doar, ela precisa de um equilíbrio. Por exemplo, quando não existe limites, a generosidade, o que pode acontecer com ela? Ela pode se transformar em permissividade excessiva ou até mesmo dependência. Então, há necessidade, mesmo na misericórdia, na bondade, de haver um equilíbrio. Isso a Kabbalah ensina claramente. Bom? Então aí está a sefirá da bondade, da misericórdia, que é Chesed. Vamos para a quinta, né, que está na mesma linha, que é Gevurah, que é a força, é o julgamento, é esse equilíbrio, né, que Chesed precisa, né? Significando então Gevurah, força, julgamento ou rigor. Ela representa limites, disciplina e justiça, que é o que Chesed precisa. Se existisse só Chesed e não Gevurah, não estaria bom, não daria certo. Né? Características de Gevurah: autocontrole, responsabilidade, disciplina e julgamento. Há um desequilíbrio também, é uma severidade excessiva, também precisa de um balanceamento. E a pergunta associada a Gevurah, na mesma linha de Chesed, onde devo estabelecer esses limites que para Chesed não haveria? Né? Porque seria o amor pleno. Né? Então precisa desse equilíbrio. Então, mais uma vez, Gevurah é força, rigor e julgamento, e representa disciplinas, os limites e a própria justiça. Então, por exemplo, comparando, enquanto Chesed expande, Gevurah faz o quê? Restringe. A sua função é estabelecer a ordem, a responsabilidade e o equilíbrio. É a energia que permite dizer não. Né? Olha, dizer não às vezes é tão difícil.
quando necessário e agir com firmeza diante dos desafios. Na nossa vida prática, Gevurah aparece quando uma pessoa cumpre seus deveres, mantém a disciplina ou toma decisões difíceis em nome de um bem maior. Sem Gevurah, o que acontece com Hesed? Né? A bondade de Hesed perderia sua eficácia. E sem Hesed, o que aconteceria com Gevurah? Gevurah se tornaria severidade excessiva. Então há um equilíbrio entre essas duas sefirot aqui, tá vendo? Por isso que elas estão na mesma linha. Uma mantém a outra em total equilíbrio. Tá certo? Vamos então para a próxima. Próxima está aqui, Tiferet. Está aqui no meio, ó, é a sexta sefirá, que significa beleza. Né? Então é um equilíbrio perfeito. Olha só, ela está aqui embaixo das duas. Né? É um equilíbrio perfeito entre o amor infinito e o julgamento, né? A severidade e a beleza. Características de Tiferet, tá aqui, ó. Harmonia, compaixão equilibrada, verdade e integração. Na Kabbalah costuma ser associado ao patriarca Jacó. Né? E a pergunta associada a ela é como equilibrar amor de Hesed e a justiça de Gevurah. Por isso que ela está aqui dando o ponto central, né? O ponto de equilíbrio entre as duas. Como é matemático, né? Como é interessante a árvore da vida. Né? Então, ela, Tiferet, que é a beleza, ela ocupa a posição central da árvore da vida e representa a harmonia entre o amor e justiça, entre Hesed e Gevurah, entre expansão e restrição, expansão de Hesed, restrição de Gevurah. A verdadeira beleza, segundo a Kabbalah, ela surge quando forças aparentemente opostas encontram equilíbrio. Tiferet é essa capacidade de agir com compaixão, mas sem perder a responsabilidade, e de aplicar justiça sem perder o quê? A humanidade. Na alma humana, Tiferet está relacionada à empatia, à verdade, à busca pela harmonia anterior. E ela é considerada uma das sefirot mais importantes, porque integra as energias das demais. Por isso que ela está aqui, ó, no meio. Né? Então ela está segurando Gevurah, Hesed, Gevurah. E ainda tem as duas outras sefirot que estão aqui abaixo dela. Então ela está aqui, né, no meio das quatro. Tá bom? Tiferet é a beleza da árvore da vida. Porque a beleza sustenta tanto a misericórdia quanto o julgamento, né? Interessante, muito bonito isso, muito bonito, muito profundo. Vamos para a sétima sefirá, Netzar, que é a vitória, tá aqui, ó, Netzar, vitória ou perseverança. Ela representa a capacidade de avançar e superar obstáculos. Características de Netzar: persistência, determinação, coragem, ambição positiva. E a pergunta associada a ela é: como continuar apesar das dificuldades? Né? Então, como eu continuo esse caminho, né, de descida de Keter ao nosso mundo, apesar de toda a dificuldade? Então, é isso que traz Netzar, né? Por isso que é a vitória, né? Perseverança, até mesmo eternidade, ela também é chamada. Ela representa essa determinação de continuar avançando apesar das dificuldades. Ela é uma sefirá ligada à capacidade de manter o foco, com objetivos de longo prazo, superar obstáculos e não desistir diante dos fracassos, muito importante. Na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, Netzar é perceber quando alguém persiste em seus estudos, enfrenta desafios profissionais ou continua lutando com seus ideais mesmo diante das adversidades. Por isso que ela simboliza a força da resistência e da continuidade. Percebe? A árvore da vida, pessoal, ela é um mapa. Ela está sobre o nosso corpo. Quando você olha para a árvore da vida aqui, você vê ela na frente do seu corpo. Né? Então é um mapa que está ali. Então todas elas estão dentro de você. Né? A Kabbalah diz, né? Somos centelhas divinas. Então Deus está em nós. Nós somos templo divino. Né? Então muito bonito e muito interessante a gente lembrar disso. Bom, muito importante mesmo a gente lembrar disso. Somos um templo. Né? O mais bonito dos templos, o mais sagrado dos templos. Vamos para a oitava sefira. Aqui, ó. Hod, que é a glória. Glória ou esplendor. Tá? Representa humildade, comunicação e reconhecimento. Suas características são gratidão, reflexão, linguagem, cooperação. E a pergunta associada a Hod é: como expressar a verdade? Profundo, né? Verdade. Mas que verdade é essa? Né? Então, Hod,
mais uma vez, glória, o esplendor, diretamente, diferentemente de Netzer, é a expressão do quê? Do pensamento. Ela nos ensina, perdão, diferentemente de Netzer, ela expressa o pensamento, né, a linguagem do pensamento, mas ela representa o quê? A força da ação. Por isso que é a glória. Ruth representa a humildade, a receptividade, a capacidade de reconhecer a contribuição dos outros. E é por isso que ela está associada à comunicação, à linguagem e à nossa expressão de pensamento. Ela nos ensina que a verdadeira sabedoria não consiste apenas em agir, mas também em ouvir, aprender e agradecer, né? A gente às vezes esquece que temos dois ouvidos e uma só boca. Devemos ouvir mais do que falar, né? Kabbalah nos fala sobre isso. Quando uma pessoa demonstra gratidão, por exemplo, reconhece seus limites, ou se comunica de maneira clara e respeitosa, ela está manifestando aspectos desta Sefirah, que é Hod, que é a glória. Tá vendo? Suas características aqui, linguagem, cooperação, gratidão. Então, Hod traz tudo isso dentro dela. Bom, vamos à nona, chegando já ao final, né, dessa descida da árvore da vida, que é o fundamento, tá? Ou fundação, a Yesod. Significa fundamento, como está aqui, funciona como um canal que reúne as energias das sefirot superiores e transmite ao mundo material. Então, tá vendo? Ela está na última parte da árvore da vida, de cima para baixo. Ela carrega todas as sefirot com ela, é por isso que ela é a fundação, antes de chegar em Malhut, que é o mundo, que é o nosso reino, onde estamos, né? Então, as características de Yesod são conexão, relacionamentos, transmissão, integração. E na tradição cabalística, ela é frequentemente associada a José, né? A José. A pergunta associada a esta Sefirah é como transformar potencial em realidade. A realidade para o nosso mundo, que logo abaixo tem Malhut, né? Então, Yesod traz esse questionamento, né? Ela atua como uma ponte, né? O seu fundamento entre os níveis superiores da árvore da vida e o mundo material, que é Malhut. A sua função é fazer o quê? A reunião das energias das demais Sefirot e canalizá-las para que seja manifestada de uma forma correta. Por isso, Yesod está relacionado às conexões, aos relacionamentos e à capacidade de transformar ideias em realidade. No plano humano, no nosso mundo, Yesod representa a construção de vínculos saudáveis, a confiança e a integração das diferentes partes da personalidade. E é a base, é o fundamento que sustenta a realização dos potenciais espirituais e emocionais. Muito profundo. Isso antes de chegar à última Sefirot, que é Malhut, que é onde estamos, né? E para onde vamos ver agora. Malhut está aqui embaixo, é o nosso mundo, é o mundo da manifestação, é a Siá, e significa o reino, né? O reino material. É a manifestação final de toda a energia divina no mundo físico. Então, tá vendo? A energia vem lá de cima da criação, lá do Ein Sof, vai descendo até chegar aqui o nosso reino. Tudo que está em cima. Talvez você já tenha ouvido, né, uma frase de uma oração muito conhecida chamada o Pai Nosso. Então, assim, na terra, no reino, como no céu, em Keter, na coroa, né? Então tá aí, ó, uma lei hermética, né? Assim, em cima como embaixo, embaixo como em cima, né? Algo a pensarmos. Então é a manifestação final de toda a energia divina no mundo físico, características realização, presença, ação, mundo material. Por isso que é o nosso mundo. Na literatura cabalística, Malhut também é associada a Shekhinah, que é a presença divina que habita entre os seres humanos. E a pergunta associada ao Malhut é como trazer espiritualidade à vida prática, ou seja, como trazer todas as esferas superiores, todas as Sefirot, para dentro do nosso mundo, né? Como fazer esta conexão? Isso que traz Malhut como questionamento, né? Então, mais uma vez, significa o reino, né? É a última Sefirah da árvore da vida e representa a manifestação final da energia divina no mundo físico. Tudo aquilo que se desenvolveu lá nas Sefirot anteriores, né, nas superiores, encontra sua expressão concreta onde? Em Malhut, que é o reino. Ela simboliza a ação, a presença e a experiência da realidade. Na nossa vida humana, Malhut está relacionada à capacidade de transformar ideias, valores, aspirações e atitudes corretas. É o momento em que o potencial se torna realidade. Manifesta-se, né?
Então, a tradição cabalística ela também diz que Malhut está associada a Shekhinah, como vimos aí, como está ali no slide, que é a presença divina que habita entre todos os seres humanos e se manifesta através das suas ações. Então a gente viu, né, um resumo de todas as Sefirot da árvore da vida, né, as 10 Sefirot, né, que formam um mapa espiritual, como eu disse, ele é um mapa, está sobre nós, que descreve tanto a criação do universo quanto o desenvolvimento da alma humana. Da vontade suprema de Keter até a manifestação concreta em Malhut, que é o reino onde estamos, cada Sefirah revela uma dimensão da existência e uma qualidade que pode ser cultivada. O estudo das Sefirot convida cada um de nós, né, o estudo delas profundamente, isso é um estudo bem superficial, nos convida a buscar o equilíbrio entre sabedoria e compreensão, entre amor e disciplina, entre perseverança e humildade, tá vendo? Aquele contraponto entre as Sefirot. Entre as Sefirot. Dessa forma, a árvore da vida deixa de ser apenas um símbolo místico e se torna um guia para o crescimento espiritual, ético e humano. Então, muito mais do que estudar, a gente tem que praticar o que a árvore da vida quer de nós, né? E na Kabbalah, esse estudo, o estudo da árvore da vida, não serve apenas para compreender a criação, mas também para compreender a si mesmo. Cada sefirá representa uma dimensão da alma humana e um caminho de desenvolvimento espiritual, permitindo que a pessoa reflita sobre como equilibrar suas qualidades internas e se aproximar do propósito da criação divina. Tá? Então aqui tem um resumo de todas as sefirot, tá? Cada uma delas individualmente, e o seu significado para vocês, né? Quer ter vontade divina, Chokhmah, sabedoria, Binah, entendimento, Chesed, amor e bondade, Gevurah, disciplina e justiça, Tiferet, harmonia e beleza, Netzach, perseverança, Yesod, humildade e comunicação, Yesod, conexão e fundamento, ou fundação, e Malhut, manifestação do reino onde estamos. Tá? Cadê aquela invisível, professor, que você disse que é do conhecimento, Da'at? Ela está invisível ali, porque ela carrega todas elas juntas. O que é o conhecimento? É tudo isso aqui. É a vontade divina, a sabedoria, o entendimento, o amor, a bondade, a disciplina e etc. Então é por isso que ela está ali escondidinha. É o conhecimento. O conhecimento é tudo isso. O conhecimento é saber usar cada uma das sefirá da árvore da vida. Tá bom, pessoal? Com isso, a gente encerra essa minha apresentação, talvez curta, um pouco superficial, mas eu espero que tenha trazido um pouco mais de conhecimento e de entendimento de que a árvore da vida não é apenas um estudo teórico, mas sim prático. É um mapa. O mapa precisa ser entendido, praticado, cultuado, cultivado. Tá bom? Aqui eu compartilho com vocês minhas 2 obras sobre Kabbalah. Primeira, Kabbalah e seu processo iniciático, à venda nas maiores livrarias do Brasil, publicada pela editora IP das Letras. Tá? E segue um segundo livro chamado Estudos, Mistérios e Práticas da Kabbalah Judaica, também de minha autoria, também publicado pela IP das Letras, vendido também nas plataformas digitais mais famosas e livrarias. Aqui segue também o meu Instagram, para que vocês possam seguir-me, se assim for de vontade de vocês, né? Ofereço também o meu curso de alfabetização em hebraico, em aulas VIPs ou em grupos, tá? Grupos a partir de 4 pessoas. Tá aqui o meu contato, meu WhatsApp, é só mandar uma mensagem para mim, querendo saber maiores informações sobre o curso. Também segue aqui os outros cursos baseados nas minhas obras sobre Kabbalah. Então, alfabetização em hebraico, logo depois a Kabbalah e seu processo iniciático, e depois estudos, mistérios e práticas da Kabbalah judaica, da mesma forma, aulas VIPs ou em grupos a partir de 4 alunos. Meu WhatsApp segue abaixo. Aqui está o meu Instagram, se você quiser usar o QR Code para acessar o meu Instagram. Será um prazer poder adicioná-lo. E ali você vai descobrir, e conhecer um pouco mais sobre mim, tá bom? E um convite para quem assim desejar, participar do meu grupo de WhatsApp, Alquimista de Lux, para saber sobre outros cursos que eu dou, sobre novidades, sobre assuntos de interesses místicos, ocultos e espiritualistas, né? E meu canal no YouTube, Alquimistas de Lux, @Yehoshua Ben Levi, que é o meu nome em hebraico, tá? Se vocês quiserem também verem os meus vídeos que são postados lá, está tudo lá disponível para vocês, é só acessar aqui a câmera
e entrar na minha conta. Bom, muito obrigado mais uma vez a Spellfair pela oportunidade. Obrigado a todos pela presença, a todos que puderam estar aqui durante todo esse momento, tá certo? Realmente é uma satisfação enorme poder contribuir um pouco do que sei sobre um assunto que muita gente quer conhecer, quer saber mais um pouco, né? E espero encontrá-los na próxima edição, a 4ª edição da Spellfair, que se Deus quiser está para acontecer. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês e qualquer coisa estou à disposição, vocês têm todos os meus canais para me seguir e até o meu WhatsApp para me mandar mensagem caso queira tirar alguma dúvida, tá? Será um prazer respondê-la. Um abraço a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa madrugada para cada um. Até a próxima.